Dentro da cultura do Reino de Deus, desejo falar hoje um pouco sobre os frutos que o Espírito Santo produz na nossa vida depois de passarmos pelo novo nascimento. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Um texto maravilhoso que vai nos falar sobre esses frutos, ou fruto do Espírito, no sentido aqui que ele vai enumerando um por um, e cada fruto tem o seu valor, o seu desdobramento, a sua utilidade, a sua importância, e esse fruto aqui é o sinal certo da vida saudável da árvore. O fruto do Espírito é a linda, calma e sempre progressiva manifestação por meio da conduta e até a vida avançada, como diz o Salmo de número 92, versículo 12 até o versículo 14, quando ele diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse texto ele é muito precioso, de Salmo 92, porque ele fala que uma vez que estamos plantados na casa do Senhor, andando com o Senhor, nós floresceremos nos átrios do nosso Deus. Não só na vida da juventude, na vida adulta, mas ainda na velhice. Ainda daremos fruto e permaneceremos viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Um belo cacho de 9 variedades de fruto, como nos descreve Gálatas 5, 22, ele vai descrevendo 9 frutos, e ele vai falando dessas 9 variedades de fruto, e também semelhante à cadeia das graças em 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 7. Esse texto de 2 Pedro, também um texto precioso que nos presenteia e nos desafia a andarmos na presença do Senhor, dando esse fruto para a glória dele. 2 Pedro 1, de 5 até o versículo 8, ele diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades, poderíamos trocar aqui a palavra qualidades por fruto, porque se esse fruto estiver crescendo na tua vida, na minha, nas nossas, elas impedirão que vocês ou nós, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos inoperantes e improdutivos. Nós sabemos que a palavra do nosso Deus nos diz em João 15 que nós fomos chamados pelo Senhor para darmos frutos e que esses frutos permaneçam para a glória de Deus. Nós podemos também ver nesse texto que, quando ele se refere a Gálatas 5, 22, e ele descreve todos esses 9 frutos, quando ele diz que o primeiro fruto é o amor,
a alegria, a paz, a longanimidade, e nós precisamos saber que a longanimidade está diretamente ligada à paciência, a benignidade está ligada à amabilidade, à brandura, à docilidade, a bondade, agir para o bem do outro, ainda se isso requisitar confronto em amor. Fidelidade, simbolizado pela lealdade. Mansidão, predisposição a ser guiado, ensinável. E o domínio próprio é a disciplina, habilidade de controlar-se, não perder o equilíbrio. E ele vai declarar em Gálatas 5, no versículo 22 ainda, que contra essas coisas não há lei. Interessante essa situação de que contra esses frutos, contra esses 9 frutos descritos em Gálatas 5:22, não há lei. A lei existe para propósitos de restrição, mas quanto a essas virtudes, nada existe para limitá-las. Outro aspecto importante, quando ele diz que os de Cristo crucificaram a sua carne para produzir aqueles frutos da carne, e agora crucificados começam a produzir os frutos do Espírito, que exalam, que agradam, que abençoam, que acrescentam, e que todos nós devemos produzir esses frutos, porque uma vez que andamos em Cristo, com toda a sinceridade da nossa vida, com toda a dedicação, uma vez que nós andamos com Cristo, nós vamos produzir tal qual a palavra de Cristo nos orienta. Os que pertencem a Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma vez que estamos andando no Espírito, como diz o versículo 25, ou pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, produzindo esse fruto que agrada a Deus, que glorifica a Deus e que marca a nossa vida, a nossa participação na terra, com o testemunho de atrair outras pessoas para Cristo, por causa desses frutos que estão sendo produzidos na nossa vida, depois do novo nascimento, e de forma que Deus estará sendo e está sendo glorificado através desse fruto ou desses frutos. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa reflexão, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo, e dizendo para você que essa lista de frutos, eles devem nos conduzir de forma maravilhosa a que Cristo seja glorificado e que a sua obra em nossas vidas seja um marco de poder dizer para as pessoas que o Espírito sim está produzindo uma obra gloriosa e que esses frutos também abençoam a vida de outros e de outros e de outros. Que Deus nos ajude a mantermos firmes esse desejo de andar na presença de Deus, produzindo frutos que glorificam o seu nome sempre. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que nossas vidas exalem esses bons frutos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Uma ótima reflexão. Amém.